trazer esse bastidor para vocês, ó, daqui, para usar junto uma arte que o Guilherme Sete, nosso editor, preparou para nós. A CPMI do 8 de janeiro teve acesso a um documento, uma resposta do Ministério da Justiça que mostra como que funcionou a Força Nacional no dia 8 de janeiro. Eu vou pedir para o meu pessoal do meu time puxar lá o do anterior para mim, que eu vou primeiro contar um pouquinho do bastidor, dar uma resumidinha e depois trazer os dados que estão aqui. Então, vou vir para cá. O relatório recebido pela CPMI do 8 de janeiro revela que apenas 2 pelotões da Força Nacional atuaram na retirada dos golpistas que depredaram os prédios dos 3 poderes. 4 outros pelotões ficaram no estacionamento do Ministério da Justiça e teve um outro que guardou o interior do prédio. Gente, esse é o primeiro documento que detalha a movimentação da Força Nacional no dia dos ataques. Este relatório do Ministério da Justiça, ao qual eu tive acesso, aponta que 2 batalhões da Força Nacional eles foram já acionados no dia 7. Diante dos relatos da Polícia Federal, do delegado-geral Andrei Rodrigues ao ministro Flávio Dino, de que poderiam ocorrer problemas graves no dia 8. No dia 8, alertas informais via aplicativos de WhatsApp levaram o Ministério da Justiça a acionar mais recursos, 214 homens da Força Nacional e 24 viaturas. Desde o início do dia 8, um pelotão ficou dentro do Ministério guardando o prédio. Outros 4 ficaram no estacionamento, contendo populares. E apenas 2 foram deslocados para a Praça dos 3 Poderes para auxiliar na retirada dos invasores diante, vou abrir aspas para o documento, da gravidade dos fatos. Neste relatório que eu tive acesso, não menciona os horários em que os efetivos foram movimentados. E aí a gente tem a divisão, né? A discussão política. Para os políticos da oposição, esses batalhões no estacionamento do Ministério da Justiça são uma evidência de omissão do governo federal. Aliados do ministro Flávio Dino refutam com veemência o que eles estão chamando de narrativa e dizem que a Força Nacional não tinha autorização para agir antes de ser acionada pelo governo do Distrito Federal, o que só vai acontecer às 17h29, quando foi decretada a intervenção. Nós separamos, então, alguns pontos que estão no documento da Força Nacional. O Guilherme Sete fez esse trabalho para nós e eu vou trazer para vocês. Então, a gente tem, no dia 7/1, o uso autorizado da Força Nacional. O documento mostra que a portaria que permitia o uso da Força Nacional foi assinado por volta das 19h11 de sábado, do dia 7 de janeiro. É citado os alertas de tomada de poder e impedir a instalação do comunismo no Brasil que circulavam nos grupos golpistas. Depois a gente tem o aviso informal na véspera do 8/1, ainda à noite. A Força Nacional afirma que na noite do 7 de janeiro, dia da véspera das invasões, foi disparado via um aplicativo de direcionamento para o emprego da tropa de força informal. Nós separamos um destaque deste trecho. Olha aí para vocês, está na tela de vocês. Na noite daquele dia, após o acionamento e empenho da tropa, recebemos informalmente via aplicativo de mensagens instantâneas a portaria número tal, em formato PDF e orientações para emprego do efetivo para o dia seguinte. Qual é o tamanho desse efetivo? Está aqui para vocês. 214 agentes e 24 viaturas. Dentre esses 6 pelotões foram empregados, equipes de bombeiros e outras, né? A Força Nacional está apontando o emprego de todos esses agentes. Então, nós temos ônibus, ambulância, etc. 4 pelotões ficaram, então, no estacionamento do Ministério
da Justiça, em frente ao anexo do Ministério. No documento, a Força Nacional ressalta que não houve dano ao Ministério da Justiça e aos seus anexos por conta do uso desses pelotões. Outros 2 pelotões foram deslocados para a Praça dos Três Poderes diante da gravidade da situação. E 2 pelotões de pronta resposta foram empregados, é isso que eu estou contando aqui para vocês, para repelir os vândalos na esplanada. E é exatamente isso que provoca a polêmica. Por que 4 pelotões ficaram no estacionamento e outros 2 pelotões foram deslocados para a Praça dos Três Poderes? Segundo o Ministério da Justiça, porque eles não tinham autorização para agir. E o documento termina dizendo que 2 agentes da Força Nacional ficaram feridos. Um teve um corte na mão e o outro ferimentos no ombro e no tornozelo. Tem fotos dos feridos neste documento. Vamos para a análise. Quem está comigo agora? Thaís Arbex. Thaís, primeiro documento que detalha o funcionamento da Força Nacional naquele dia. Tem muita polêmica envolvendo isso. A oposição quer colocar essa visão de que, olha, tem uma omissão que precisa ser esclarecida. Por que você tinha 4 pelotões parados no estacionamento do Ministério da Justiça? E aí uso essa palavra parados porque é a palavra que os políticos da oposição têm utilizado. E aliados do ministro Flávio Dino dizem que não. Falam, olha, esse pessoal ficou parado porque a gente não tinha o aval do governador para agir e a gente precisava deste aval. Qual a análise que você faz, Thaís? Realmente precisava desse aval? Raquel, eu vou voltar naquele dia, vou até olhar aqui com o meu celular, no dia 7 de janeiro, véspera do dia 8 de janeiro, em que o ministro Flávio Dino editou, de fato, uma portaria sobre o emprego da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio naquele final de semana. O que dizia essa portaria? Autorizava o emprego da Força Nacional de Segurança para auxiliar na proteção de ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, que é justamente onde fica a esplanada dos ministérios, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília em caráter do planejado, do que estava sendo planejado, nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. Eu lembro que neste dia, Raquel, eu fui conversar com integrantes do Ministério da Justiça para tentar entender o motivo pelo qual estava sendo editada essa portaria, para saber se havia um temor, se era... O que o governo estava esperando? Naquela ocasião, o que integrantes do Ministério da Justiça, aliados, auxiliares do ministro Flávio Dino, me disseram literalmente, assim, foi exatamente a frase que me disseram, que era aquela medida, aquela portaria estava sendo editada por cautela, somente por cautela, que estava tudo certo com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ou seja, havia já um planejamento feito e que aquela medida era pura e simplesmente por cautela. O que, Raquel, na minha avaliação, ficou provado depois. Afinal de contas, tudo que chegou tanto para o governador do Distrito Federal quanto para o governo executivo, para o governo federal, foi um planejamento que dava conta de que estava tudo certo, de que não haveria nenhuma invasão, que seria uma manifestação muito específica. Então, me parece que naquele momento estavam todos trabalhando com não informações verdadeiras. O que se chegava para as autoridades, seja na esfera estadual não, né, do Distrito Federal, perdão, seja na esfera federal, do governo federal, eram informações de que a gente não veria o que a gente infelizmente viu no dia 8 de janeiro, Raquel. É impressionante, né, Thaís? O tamanho da falha em todos os lados que a gente olha, porque todo mundo parece ter sido ter sido surpreendido. Thaís, muito obrigada, mas fica aí porque eu conto com você, hein?